Hoje sou o homem mais rico do mundo. Sou considerado um dos mais poderosos e importantes líderes da nossa era. Alguém cujas decisões podem mudar o curso do futuro da humanidade. Meu nome é Elon Musk e eu vou te contar toda a minha história. Não apenas as vitórias que você vê nas manchetes, mas o que realmente aconteceu nos bastidores. Vou te levar da minha infância difícil na África do Sul até o comando das empresas mais inovadoras da Terra. Vou te contar sobre os momentos em que estive à beira da falência, os fracassos humilhantes e os riscos insanos que quase me custaram tudo. Esta é a minha vida, contada por mim. Eu nasci em Pretória, na África do Sul, em 28 de junho de 1971. Se você olhar para as fotos da época, verá um menino loiro com um olhar distante, quase sempre perdido em pensamentos. Minha mãe, Mai, costuma dizer que, quando eu era muito pequeno, ela achava que eu era surdo. Eu não respondia quando me chamavam. Os médicos chegaram a remover minhas adenoides, achando que isso resolveria o problema auditivo, mas a verdade era outra. Não era um problema nos meus ouvidos, era um problema de processamento, ou melhor, uma vantagem. Quando eu me concentrava, o mundo exterior simplesmente deixava de existir. Era como se meu cérebro fosse uma placa gráfica dedicada a uma única tarefa pesada e todo o resto do sistema ficasse em segundo plano. Eu me fechava numa bolha visual interna. Enquanto as outras crianças brincavam de pega-pega, eu estava simulando foguetes ou estruturas na minha mente. Crescer na África do Sul nos anos 70 e 80 não foi um passeio no parque. Eu não era o garoto popular. Longe disso. Eu era o nerd, o sabichão, que corrigia os adultos quando eles falavam algo factualmente incorreto. Você pode imaginar como isso irritava as pessoas. A lua está a 1 milhão de milhas de distância, disse um dos meus parentes num jantar. Na verdade, eu interrompi sem conseguir me conter. A distância média é de cerca de 238.855 milhas. Varia dependendo do perigeu e do apogeu. O silêncio na mesa era constrangedor. Eu não fazia por maldade. Eu apenas achava que a verdade importava mais do que a etiqueta social. Essa inabilidade social me custou caro. A escola era uma zona de guerra. Eu era o mais jovem e o menor da minha turma. E as gangues de valentões me caçavam. Não é exagero. Eles me caçavam. Houve um dia que marcou minha memória física e emocional para sempre. Eu estava sentado no topo de uma escadaria na escola, comendo meu lanche, tentando ficar invisível. De repente, senti um empurrão violento. Um garoto tinha se escondido e me chutou nas costas. Eu rolei escada abaixo, degrau por degrau, batendo a cabeça, os cotovelos, as costelas. Quando cheguei ao chão, atordoado e com dor, pensei que tinha acabado. Mas não tinha. Eles desceram. O líder do grupo agarrou minha cabeça e começou a batê-la contra o chão de concreto repetidamente. Eu desmaiei. Acordei no hospital com o rosto inchado como uma bola. Tive que fazer uma cirurgia no nariz, anos depois, para corrigir os danos daquele dia. Mas a dor física não era a pior parte. A pior parte era voltar para casa. Muitas pessoas romantizam a figura paterna. Eu não posso fazer isso. Meu pai, Elon Musk, é um engenheiro brilhante. Ele tem um QI altíssimo e me ensinou coisas incríveis sobre eletricidade, construção e como as coisas funcionam fisicamente. Mas ele era complicado. É difícil colocar em palavras. Ele era capaz de tornar a vida miserável. Lembro-me de voltar da escola, machucado, precisando de conforto, e ser forçado a sentar e ouvir por horas como eu era o culpado. Você é inútil, Elon. Você é patético, ele dizia, com uma voz calma e terrível. Você nunca vai ser nada. Ele fazia jogos mentais. Ele conseguia pegar qualquer situação boa e torná-la ruim. Ele era verbalmente abusivo, de uma forma que quebrava o espírito de qualquer um. Eu chorava. Eu tremia. Mas não havia escapatória naquela casa. Minha mãe, Maie, se divorciou dele quando eu tinha cerca de 10 anos. E por um tempo, eu e meu irmão Kimball sentimos pena dele. Ele parecia tão sozinho. Nós nos mudamos para a casa dele. Foi um erro. Um erro que me ensinou a sobreviver sob pressão psicológica extrema. Mas um erro. Meus refúgios eram dois: os livros e mais tarde os computadores. Eu li a Enciclopédia Britânica inteira aos 9 anos de idade. Não porque alguém me obrigou, mas porque eu precisava saber. Eu tinha medo do escuro quando era criança, até que li sobre o que era o escuro. Apenas a ausência de fótons num comprimento de onda visível de 400 a 700 nanômetros. Pensei, bem, é estúpido ter medo da falta de fótons, e nunca mais tive medo do escuro. A ficção científica foi minha salvação. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, moldou minha filosofia mais do que qualquer livro de filosofia tradicional. O livro ensinava que a parte mais difícil é fazer a pergunta certa. Se você souber qual é a pergunta, a resposta é fácil. O universo é a resposta. Nós só precisamos descobrir quais perguntas fazer para entendê-lo. Isaac Asimov e sua série Fundação me ensinaram que se
civilizações têm ciclos, que a tecnologia pode salvar a humanidade da idade das trevas. Eu comecei a sentir, desde muito cedo, uma espécie de responsabilidade pessoal pelo destino da humanidade. Pode soar arrogante para um garoto de 12 anos, mas era genuíno. Então vi um computador pela primeira vez. Um Commodore VIC-20 tinha 5 kilobytes de memória. Para mim era a coisa mais incrível que já existira. Eu podia programar a realidade ali dentro. Aprendi Basic em 3 dias. O manual dizia que levaria 6 meses. Aos 12 anos, criei um videogame chamado Blastar. Era um jogo simples, inspirado em Space Invaders, onde você tinha que destruir uma nave alienígena carregando bombas de hidrogênio. Vendi o código-fonte para uma revista chamada PC and Office Technology por $500. Foi meu primeiro negócio. Ali percebi que a tecnologia poderia ser convertida em recursos, mas a África do Sul estava ficando pequena e perigosa. O apartheid estava em seu auge e o serviço militar era obrigatório. Eu não tinha nenhum interesse em servir num exército fascista para oprimir pessoas negras. Além disso, eu sabia onde o futuro estava acontecendo, nos Estados Unidos da América. A América era o lugar onde o impossível acontecia. Minha mãe nasceu no Canadá, o que significava que eu poderia conseguir a cidadania canadense. E de lá, seria mais fácil chegar aos Ipantus-Miwata. Aos 17 anos tomei a decisão. Fiz as malas. Meu pai, é claro, não facilitou. Você vai voltar em 3 meses, ele disse, zombando. Você vai fracassar. Você não consegue viver sem mim. Aquelas palavras foram combustível. Entrei num avião sozinho, com pouco dinheiro no bolso e uma mala cheia de livros. Pousei em Montreal e fui para a casa de parentes distantes que eu nem conhecia direito. De repente, eu estava do outro lado do mundo. A vida no Canadá foi um teste de resistência física. Eu não tinha a vida mansa que as pessoas imaginam. Trabalhei em fazendas de primos em Saskatchewan. Colhi vegetais, carreguei silos de grãos, mas o pior trabalho foi na serraria em Vancouver. Eu era o responsável por limpar a sala da caldeira. Escuta aqui, garoto, disse o capataz no meu primeiro dia, entregando uma roupa de proteção e uma máscara. Você tem que entrar naquele túnel estreito, rastejar até a caldeira e tirar a areia e os resíduos superaquecidos. Se você ficar lá dentro mais de 30 minutos, você cozinha, entendeu? Era um trabalho perigoso. Ganhava $18 por hora, o que era muito na época, mas o risco era real. Ninguém mais queria fazer aquilo. Eu fazia. Eu aprendi que a capacidade de sofrer e trabalhar duro é uma vantagem competitiva. Se você consegue aguentar mais dor do que o outro cara, você vence. Entrei para a Queen's University em Kingston, Ontário. Foi lá que comecei a entender o poder das conexões e da ambição intelectual. Mas meu alvo ainda era os Saskatchewan. 2 anos depois, consegui uma transferência para a Universidade da Pensilvânia, UPenn, com bolsa parcial. Na UPenn, foi onde minha mente realmente cristalizou o que eu faria da vida. Eu não queria apenas ganhar dinheiro. Eu queria estar envolvido em coisas que mudassem o mundo. Eu cursava Física e Economia na Wharton School, simultaneamente. Física para aprender como o universo funciona, primeiros princípios, e Economia para aprender como o mundo humano funciona, alocação de recursos. Lembro-me de estar no dormitório, olhando para o teto, e listando as 5 coisas que mais afetariam o futuro da humanidade. 1. A internet. 2. Energia sustentável. 3. Exploração espacial, tornar a vida multiplanetária. 4. Inteligência artificial. 5. Reprogramação do código genético humano. Eu decidi focar nas 3 primeiras. No verão de 1994, fiz um estágio no Vale do Silício. Durante o dia, trabalhava numa empresa de ultracapacitores, pense em baterias superpotentes, e à noite numa empresa de videogames. Foi aí que vi a internet explodindo. A Netscape estava surgindo. Eu sentia a onda vindo. Era agora ou nunca. Fui aceito num programa de doutorado em Stanford para estudar física de materiais de alta densidade energética. Era o sonho acadêmico. Cheguei na Califórnia, dirigi até o campus e desisti 2 dias depois. Liguei para o reitor. Olha, acho que vou trancar a matrícula por um tempo. Tenho uma ideia para uma empresa de internet. Tudo bem, Elon, ele disse, mas espero que você volte. Eu nunca voltei. A ideia era simples: colocar o catálogo de endereços comerciais na internet com mapas. Hoje parece óbvio, como o Google Maps, mas em 1995 ninguém sabia onde encontrar uma pizzaria online. As páginas amarelas eram livros físicos gigantes. Eu queria digitalizar isso. Chamei meu irmão Kimball, que veio do Canadá, para se juntar a mim. Fundamos a Global Link Information Network, que depois virou Zip2. Se você acha que começar uma empresa é glamuroso, deixe-me contar como era a nossa vida. Nós não tínhamos dinheiro. Alugamos um escritório minúsculo em Palo Alto. Não tínhamos dinheiro para um apartamento. Então dormíamos no escritório. Elon,
Isso é insano, Kimball me disse numa noite, olhando para os futons sujos no chão. Não é insano, é necessário, respondi, digitando furiosamente. Nós tínhamos um único computador. O servidor rodava o site durante o dia, o que significava que eu não podia programar. Então, o site ficava online das 9 às 18 horas. Quando todos iam embora, eu sentava na frente da máquina e programava a noite inteira, dormindo 3 ou 4 horas num beanbag, puff, ao lado da mesa. Tomávamos banho na Associação Cristã de Moços, YMCA, a alguns quarteirões de distância. Era humilhante e exaustivo. Comíamos fast food barato. Eu pedia para os funcionários me chutarem, literalmente, para eu acordar se eu apagasse no teclado. Eu era o CEO, o CTO e o faxineiro. Eu codificava em C++, escrevendo o software de mapeamento vetorial do zero. Tentei vender a ideia para donos de jornais e empresas locais. Eu entrava nas reuniões parecendo um garoto de rua, tentando convencer executivos de meia-idade de que a internet não era uma moda passageira. A internet? Um dono de jornal riu na minha cara. Ninguém vai ler notícias numa tela de computador, garoto. O papel é eterno. Eles estavam errados e nós provamos isso. Aos poucos conseguimos contratos. O New York Times e o Chicago Tribune fecharam conosco. A empresa cresceu, mas com o crescimento veio a perda de controle. Os investidores de capital de risco, VCs, entraram e, como é comum no Vale, me tiraram do cargo de CEO. Eles achavam que eu não tinha experiência de gestão. Talvez estivessem certos na época. Eu era muito intenso, muito focado na engenharia e pouco nas pessoas, mas doeu. Em 1999, no auge da bolha da internet, a fabricante de computadores Compaq fez uma oferta para comprar a Zip2. Eles ofereceram 307 milhões de dólares em dinheiro. Eu tinha 27 anos. Minha parte no negócio era de 7%, o que significava cerca de 22 milhões de dólares. Lembro do dia em que o dinheiro caiu na conta. Eu e Kimball estávamos num café. Cara, somos milionários. Kimball sussurrou olhando para o saldo no caixa eletrônico. Eu disse, mas minha mente já não estava ali. Comprei um apartamento de 160 metros quadrados, reformei e comprei um carro que sonhava desde criança, uma McLaren F1, o carro mais rápido do mundo na época. Custou $1 milhão. Era prateado, lindo, uma besta mecânica. Houve um momento famoso em que a CNN veio me entrevistar. Eu estava recebendo o carro. Minha noiva na época, Justine, estava lá. Eu parecia um garoto que tinha acabado de ganhar na loteria, com ternos largos demais para o meu corpo magro. "O que você vai fazer agora?" o repórter perguntou. Eu olhei para a câmera com aquele sorriso meio torto de quem sabe algo que os outros não sabem. Eu poderia comprar uma ilha e beber daiquiris o resto da vida, pensei. Mas a verdade é que o dinheiro para mim nunca foi o objetivo final, era a ferramenta. Eu olhei para o sistema bancário. Era lento, arcaico, cheio de taxas. Transferir dinheiro demorava dias, porque não podíamos enviar dinheiro tão facilmente quanto enviávamos um e-mail. Enquanto todos celebravam a venda da Zip2, eu já estava desenhando o próximo plano. Eu ia pegar quase tudo o que ganhei, quase todos os meus 22 milhões, e apostar tudo de novo, numa ideia ainda mais louca, uma ideia chamada X.com. Mas eu não tinha ideia de que estava prestes a entrar no período mais difícil da minha vida profissional até então. Eu estava prestes a entrar numa guerra corporativa, ser demitido da minha própria empresa durante a minha lua de mel e quase morrer de malária. Eu tinha 22 milhões de dólares no bolso. Para a maioria das pessoas, isso é o fim do jogo. Você venceu o capitalismo, vá jogar golfe. Mas eu olhei para o setor bancário e vi dinossauros. Bancos eram lentos, burocráticos e estúpidos. Eu sabia que se pudéssemos digitalizar o dinheiro de verdade, mudaríamos a economia global. Então fiz algo que meus consultores chamaram de loucura. Peguei 12 milhões de dólares, mais da metade da minha fortuna líquida, e fundei a X.com. O nome era legal, certo? X.com. Curto, misterioso, mas o negócio era brutal. Nós criamos o primeiro banco online segurado federalmente. As pessoas podiam enviar dinheiro por e-mail. Isso era revolucionário em 1999, mas não estávamos sozinhos. Do outro lado da rua, em Palo Alto, num prédio quase vizinho, havia uma startup chamada Confinity, liderada por dois caras brilhantes, Max Levchin e Peter Thiel. Eles tinham um produto chamado PayPal, focado em pagamentos via Palm Pilots. Alguém lembra disso? Começou uma guerra nuclear. Nós dávamos 20 dólares para quem se inscrevesse. Eles davam 20. Nós dávamos 10 por indicação. Eles davam 10. Estávamos queimando dinheiro como se fosse papel de jornal numa fogueira. Eu trabalhava 20 horas por dia. Peter trabalhava 20 horas por dia. Sabíamos que, naquele ritmo, ambos morreriam antes da linha de chegada. Em março de 2000, decidimos uma trégua, uma fusão.
Unimos a X.com com a Confinity. Mantivemos o nome X.com, porque eu adorava a marca, mas o produto principal virou o PayPal. Foi aí que as coisas ficaram tensas. Peter Thiel e eu somos amigos hoje, mas na época éramos como óleo e água misturados num liquidificador ligado na potência máxima. Havia uma divisão cultural profunda. A equipe dele usava Linux e Unix. Software livre, código aberto. Eu queria usar a plataforma da Microsoft, Windows NT, porque achava mais fácil de iterar e desenvolver rapidamente. Parece uma discussão técnica boba, certo? Linux versus Microsoft. Mas no Vale do Silício, isso é guerra religiosa. A equipe dele me odiava. Eles achavam que eu era um microgerenciador que não entendia de código elegante. Eu achava que eles eram puristas que não entendiam de negócios. E então houve o golpe. Setembro de 2000. Eu tinha acabado de me casar com Justine. Estávamos exaustos. Eu não tirava férias há anos. Planejamos uma lua de mel para Sydney, na Austrália, para ver as Olimpíadas. Vamos lá, Elon, a empresa está estável. Tire uns dias, disseram os membros do conselho. Eu acreditei. Entrei no avião com Justine. Enquanto eu sobrevoava o Oceano Pacífico, sem internet e sem comunicação, o conselho da empresa se reuniu secretamente em Palo Alto. Liderados por Peter Thiel e apoiados por Max Levchin, eles votaram para me destituir do cargo de CEO. Eles queriam Peter no comando. Quando pousei na Austrália e liguei o celular, a bomba explodiu. Eu não era mais o chefe da empresa que eu fundei e financiei. Imagine a cena. Você está na sua lua de mel do outro lado do mundo e descobre que seus amigos te apunhalaram pelas costas. Voltei no primeiro voo. Tentei lutar. Tentei convencer o conselho a reverter a decisão, mas percebi algo importante. Se eu continuasse lutando, a empresa quebraria. A briga interna destruiria o PayPal. E eu tinha muito dinheiro investido ali. Meu ego dizia, destrua-os. Minha lógica dizia, engula o sapo e deixe eles ganharem dinheiro para você. Eu recuei. Aceitei o papel de conselheiro e deixei Peter comandar. Foi uma das decisões mais maduras e difíceis que já tomei. E, ironicamente, salvou minha fortuna. Mas a vida tem um jeito engraçado de chutar você quando você já está no chão. Com tempo livre, decidi tirar férias de verdade. Fui para o Brasil e depois para a África do Sul. Em janeiro de 2001, visitei uma reserva de caça perto da fronteira com Moçambique. Voltei para a Califórnia me sentindo mal, muito mal. Eu suava frio, tremia, alucinava. Fui ao médico. É meningite viral, ele disse. Tome uns remédios e descanse. Ele estava errado. Eu estava piorando. Eu estava morrendo. Por sorte, um médico visitante especialista em doenças infecciosas passou pelo meu leito, olhou meus exames e gritou: esse homem tem malária falciparum. Ele precisa de doxiciclina intravenosa agora, ou vai estar morto amanhã. A malária falciparum é a forma mais letal. Ela estava comendo meus glóbulos vermelhos e entupindo meus órgãos. Fiquei na UTI por 10 dias. Perdi 20 quilos. Fiquei esquelético, fraco, à beira da morte. Levei 6 meses para me recuperar totalmente. A lição que tirei disso: férias vão te matar. Nunca mais tirei férias longas depois disso. O trabalho é seguro, o lazer é perigoso. Enquanto eu me recuperava, o PayPal decolou. Em 2002, o eBay fez uma oferta que não podíamos recusar: 1,5 bilhão de dólares. Como o maior acionista, eu levei cerca de 180 milhões de dólares depois dos impostos. Aí estávamos nós em 2002. Eu tinha 31 anos. Tinha 180 milhões na conta. Eu tinha tudo. Poderia ter me aposentado, poderia ter virado um anjo investidor e passado o resto da vida almoçando em restaurantes caros e dando palpites nas empresas dos outros. Mas eu estava entediado e estava preocupado. Eu sempre me perguntei, onde estão as naves espaciais? Quando eu era criança, assistia Star Trek e 2001, uma odisseia no espaço. A promessa era que, em 2001, teríamos bases na Lua e estaríamos indo para Marte. Mas era 2001 e a NASA estava presa na órbita baixa da Terra com o ônibus espacial que era velho e perigoso. Entrei no site da NASA, procurei a seção Missão para Marte. Não encontrei nada. Pensei que fosse um erro do site. Procurei mais fundo. Nada. Não havia plano, não havia cronograma. A humanidade tinha desistido de ir além. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Se não formos para as estrelas, ficaremos presos aqui até que algum asteroide ou uma guerra nuclear nos extinga. Precisamos de um backup da humanidade. Eu tive uma ideia maluca, a Oasis em Marte. Eu queria mandar uma pequena estufa robótica para a superfície de Marte, com sementes e gel de nutrientes. Ela pousaria, tiraria uma foto de uma planta verde crescendo contra a paisagem vermelha e mandaria
para a Terra. A imagem seria tão poderosa que reacenderia o interesse público e o Congresso daria mais dinheiro para a NASA, mas eu precisava de um foguete. Os foguetes americanos, Delta, Atlas, eram caros demais. Custavam 60, 100 milhões por lançamento. Meu orçamento total era de 20 ou 30 milhões. Então olhei para a Rússia. Eles tinham mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, antigos que poderiam ser convertidos. Fui para Moscou 3 vezes. Eu, Jim Cantrell e Adele Hesse. Imagine a cena. Inverno russo, prédios cinzentos, vodka e reuniões em salas cheias de fumaça de cigarro com generais e engenheiros que olhavam para mim como se eu fosse um turista rico e idiota. Queremos comprar 2 foguetes de Dnepr, eu disse, num almoço onde a vodka fluía como água. Quanto você tem, garoto? Um dos russos perguntou. Eles não me levavam a sério. Na terceira viagem, o chefe da agência espacial russa olhou para mim e disse: 8 milhões de dólares por foguete. 8? Pensei que fosse 8 por 2, eu respondi. Ele riu. Jovem, você não tem dinheiro? Volte para casa brincar. Ele praticamente cuspiu em mim. Saí daquela reunião furioso. Jim Cantrell e Mike Griffin, que estava comigo, estavam no carro consolando-me. Esquece, Elon, esses caras são impossíveis. Vamos tentar outra coisa. Entramos no avião de volta para o Sixth Sense. Eu sentei na minha poltrona e abri meu laptop. Comecei a fazer contas, planilhas, fórmulas de física básica. A equação do foguete de Tsiolkovsky. Ei, olha isso. Mostrei a planilha para Cantrell. O que é isso? Ele perguntou. Eu calculei o custo dos materiais. Alumínio, titânio, cobre, fibra de carbono. O custo do combustível. O custo dos materiais de um foguete é apenas 2% do preço de venda. O resto é ineficiência burocrática e margem de lucro dos contratantes de defesa. Eu olhei para eles com os olhos brilhando. Nós não precisamos dos russos. Nós podemos construir o foguete nós mesmos. Eles acharam que eu estava louco. Elon, você é um cara de software. Você não sabe nada sobre foguetes. Você vai perder todo o seu dinheiro, mas eu já tinha decidido. Em junho de 2002, fundei a Space Exploration Technologies Corp, ou, como vocês a conhecem, SpaceX. Eu não contratei apenas engenheiros, contratei os renegados. Fui buscar o melhor talento da TRW e da Boeing, caras que estavam frustrados porque seus chefes não deixavam eles inovarem. Tom Mueller, um gênio da propulsão, foi minha primeira contratação importante. Nós nos instalamos num galpão velho em El Segundo, Califórnia. O objetivo era simples e insano: construir o Falcon 1, o primeiro foguete orbital privado de combustível líquido, e fazer isso por uma fração do custo da NASA. Eu coloquei 100 milhões de dólares do meu próprio dinheiro na SpaceX, mas como se não bastasse tentar revolucionar o espaço, eu decidi me meter em outro vespeiro, a indústria automotiva. A GM tinha acabado de matar o EV1, seu carro elétrico experimental. Eles literalmente recolheram os carros e os trituraram no deserto. As petrolíferas sorriam. O consenso mundial era: carros elétricos são carrinhos de golfe. São lentos, feios e têm pouca autonomia. Eu conheci um cara chamado J.B. Straubel. Almoçamos juntos e ele me falou sobre uma nova tecnologia de baterias de íons de lítio. As mesmas baterias que usávamos em laptops. Se conectarmos milhares dessas células, disse J.B., podemos ter uma densidade de energia suficiente para um carro esportivo. Aquilo acendeu uma lâmpada na minha cabeça. O problema dos carros elétricos não era a física, era a bateria antiga de chumbo ácido. Com íons de lítio, poderíamos fazer um carro rápido. E se o carro for rápido e sexy, as pessoas vão querer comprar. Pouco tempo depois, conheci Martin Eberhard e Mark Tarpenning. Eles tinham fundado uma pequena empresa chamada Tesla Motors. Eles tinham a ideia, mas não tinham o dinheiro. Eu entrei. Investi 6,5 milhões de dólares na rodada Série A e me tornei o presidente do conselho. Eu não era o CEO ainda, mas era a força motriz financeira e estratégica. O plano mestre da Tesla era simples, mas brilhante. Eu o escrevi num post de blog em 2006. 1. Construir um carro esportivo caro e de baixo volume, o Roadster. 2. Usar esse dinheiro para construir um carro sedã de médio volume e preço médio, o Model S. 3. Usar esse dinheiro para criar um carro acessível de alto volume, o Model 3. 4. Fornecer energia solar. Parecia lógico no papel, mas a execução foi o inferno na Terra. De 2002 a 2007, minha vida foi um borrão de estresse. Na SpaceX, explodíamos coisas. O Falcon 1 falhou no primeiro lançamento, falhou no segundo. Milhões de dólares virando fumaça e destroços no Pacífico. A imprensa ria, o bilionário do .com brincando de foguetes. Na Tesla, as coisas eram ainda piores. O Roadster, nosso primeiro carro, era um desastre de engenharia. O chassi que licenciamos da Lotus não servia. As baterias pegavam fogo, a transmissão quebrava se você pisasse fundo. E o custo?
Meu Deus, o custo. Prometemos vender o carro por $85 mil, mas custava 200 mil para fabricar. Eu descobri que a gestão original da Tesla estava escondendo a verdade sobre os custos. Tive que demitir Martin Eberhard, o fundador original. Assumi o cargo de CEO em 2008. E então veio 2008. Se você acha que teve um ano ruim, deixe-me falar sobre 2008. Foi o ano em que o sistema financeiro global colapsou. O crédito sumiu. A GM e a Chrysler foram à falência. E eu estava no meio do furacão. Eu estava me divorciando de Justine. A imprensa cobria cada detalhe sórdido. Meus filhos eram pequenos. A SpaceX tinha falhado no terceiro lançamento do Falcon 1. Eu tinha dinheiro para apenas mais um lançamento. Se o quarto falhasse, a SpaceX acabaria. A Tesla estava sangrando dinheiro. Precisávamos fechar uma rodada de financiamento antes do Natal ou a empresa fecharia as portas. Eu tinha investido tudo. Meus 180 milhões tinham sumido. Eu estava vivendo de empréstimos de amigos para pagar o aluguel. Lembro-me de acordar no meio da noite, com o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Eu tinha dores de estômago crônicas. Eu vomitava de estresse. Eu tinha que escolher. Eu tinha um pouco de dinheiro sobrando, o último suspiro da minha fortuna. Eu poderia colocar tudo na SpaceX e deixar a Tesla morrer, ou colocar tudo na Tesla e deixar a SpaceX morrer, ou dividir o dinheiro e correr o risco muito real de ambas morrerem. Era como ter dois filhos se afogando e ter força para salvar apenas um. Eu olhei para o abismo e decidi pular. Dividi o dinheiro. Apostei tudo o que restava. Em 28 de setembro de 2008, o Falcon 1 estava na plataforma de lançamento na ilha de Kwajalein, no meio do Pacífico. Era a quarta tentativa. Era tudo ou nada. 3, 2, 1... Decolar. Eu estava no controle da missão, prendendo a respiração. O primeiro estágio queimou. Separação. O segundo estágio acendeu. O foguete continuou subindo, subindo. E então, órbita. Nós conseguimos. Uma empresa privada, com 500 funcionários, fez o que apenas superpotências nacionais tinham feito. Eu chorei. Todos choraram. Aquele sucesso salvou a SpaceX. A NASA nos deu um contrato de $1,6 bilhão dias antes do Natal, mas a Tesla ainda estava por um fio. Faltavam horas para a falência. Eu liguei para todos que conhecia, investi meus últimos centavos, convenci os investidores a colocar mais um pouco. Às 18 horas da véspera de Natal de 2008, fechamos o financiamento. A Tesla sobreviveu por questão de horas. Eu sobrevivi a 2008, mas eu saí dele diferente. Eu não era mais o garoto prodígio da internet. Eu era um homem que tinha olhado para o fim e voltado. E agora, eu tinha uma missão: eletrificar o mundo e levar a humanidade a Marte. Custe o que custar. Sobrevivemos a 2008, mas não tínhamos tempo para respirar. A Tesla tinha provado que um carro elétrico podia ser rápido, o Roadster. Mas agora tínhamos que provar que ele podia ser prático, luxuoso e fabricado em massa. O objetivo era o Model S. Eu queria que o Model S não fosse apenas um bom carro elétrico. Eu queria que fosse o melhor carro já feito. Ponto final. Gasolina ou elétrico. Ele precisava ser seguro, rápido, bonito e ter uma tela gigante no painel, algo que ninguém tinha feito antes. Eu insisti nas maçanetas que se recolhiam automaticamente para melhorar a aerodinâmica. Elon, as maçanetas estão congelando no inverno. Elas não abrem, os engenheiros reclamavam. Então consertem, eu gritava. Elas têm que funcionar. É a primeira coisa que você toca. Tem que ser mágico. Lançamos o Model S em 2012. Foi um triunfo. A Motor Trend o elegeu o carro do ano. A Consumer Reports deu uma nota tão alta que quebrou a escala deles, 99, 100. De repente, as pessoas pararam de rir. A GM, a Ford e a Toyota começaram a olhar para nós com preocupação. Nós tínhamos reinventado o automóvel. Enquanto isso, na SpaceX, estávamos tentando fazer algo que desafiava a lógica da física tradicional. Fazer um foguete voltar e pousar suavemente. Todo mundo na indústria aeroespacial dizia que era impossível. Foguetes são feitos para serem descartáveis. Você usa, ele cai no oceano, afunda ou queima. É como pegar um Boeing 747, voar de Nova York a Londres e, ao chegar lá, jogar o avião fora. É por isso que voar é caro. Se pudéssemos reutilizar o foguete, o custo de acesso ao espaço cairia 100 vezes. Começamos com o Grasshopper, gafanhoto, um foguete de teste no Texas que subia alguns metros e descia. Parecia um prédio voador. Depois tentamos pousar o primeiro estágio do Falcon 9 em uma balsa no meio do oceano. Chamamos essas balsas de drone ships e demos nomes tirados dos livros de Iain M. Banks, como Of Course I Still Love You. Claro que ainda te amo. As primeiras tentativas foram explosivas. Lembro-me de assistir aos vídeos de telemetria. O foguete descia do espaço, freava, acertava a balsa e, bum, tombava, explodia, uma bola de fogo espetacular. A imprensa chamava de fracasso.
Eu chamava de desmontagem rápida não programada. Cada explosão nos ensinava algo. Um sensor hidráulico que falhou, uma válvula que congelou. Até que chegou a noite de 21 de dezembro de 2015. Decidimos tentar o pouso em terra firme no Cabo Canaveral. Eu estava na sala de controle, mas não conseguia ficar sentado. Eu andava de um lado para o outro. O Falcon 9 lançou 11 satélites em órbita. Missão cumprida. Agora, o primeiro estágio estava voltando. O estrondo sônico ecoou pela Flórida. No vídeo noturno, vimos uma luz brilhante descendo do céu. Está vindo muito rápido, alguém sussurrou. As pernas de pouso se abriram. O motor Merlin acendeu para a queima final. A fumaça cobriu tudo. Silêncio na sala. Quando a fumaça se dissipou, lá estava ele, em pé. Imóvel, majestoso. A sala de controle explodiu em gritos. Pessoas se abraçavam, choravam. Eu corri para fora da sala. Pela primeira vez na história, um foguete orbital tinha ido ao espaço e voltado inteiro. Bem-vindo de volta, bebê, eu disse, olhando para aquela torre de metal chamuscado. Naquele momento, eu soube. Marte era possível, mas minha mente nunca para. Eu tenho essa inquietação patológica. Em 2013, fiquei preso no trânsito de Los Angeles. Eu odeio trânsito. É uma perda de vida. Comecei a pensar em túneis e em tubos de vácuo. Publiquei um white paper sobre o Hyperloop, um trem em um tubo de vácuo que poderia ir de Los Angeles a São Francisco em 30 minutos. Deixei a ideia aberta para quem quisesse desenvolver, porque eu já estava ocupado demais. E eu estava preocupado com a inteligência artificial. Eu via o Google comprando a DeepMind. Larry Page é meu amigo, mas ele tem uma visão otimista demais sobre a IA. Ele acha que se as máquinas se tornarem superinteligentes e nos substituírem, é apenas a próxima fase da evolução. Larry, isso não é evolução, é extinção. Debatemos muitas vezes tarde da noite. Nós precisamos de um contrapeso. A IA não pode ser controlada por uma única corporação focada no lucro. Então, ajudei a fundar a OpenAI como uma organização sem fins lucrativos. O objetivo era desenvolver uma IA amigável e aberta que beneficiasse toda a humanidade. Investi milhões, trouxe Ilya Sutskever. Ironicamente, anos depois, eu me afastaria da OpenAI por divergências sobre a direção e o fato de eles se tornarem fechados e com fins lucrativos. Mas a semente estava plantada. Também fundei a Neuralink. Se não podemos vencer a IA, temos que nos juntar a ela. Precisamos aumentar a largura de banda entre nosso córtex e nossos dispositivos digitais. Um laço neural. Sim. Chips no cérebro. Parece Black Mirror, eu sei, mas é a única chance de relevância humana no longo prazo. E num momento de pura frustração com o trânsito, criei a The Boring Company. Literalmente. Comprei uma máquina de furar túneis de segunda mão, coloquei no estacionamento da SpaceX e comecei a cavar um buraco. O que você está fazendo? Os funcionários perguntavam. Cavando. Eu respondia. Vendemos bonés e lança-chamas para financiar a empresa. Sim. Lança-chamas. Arrecadamos 10 milhões de dólares em dias vendendo lança-chamas, não lança-chamas. A vida não pode ser só resolver problemas tristes. Tem que haver coisas divertidas também. Mas enquanto eu brincava com lança-chamas, a tempestade perfeita estava se formando na Tesla. Era a hora do Model 3. O Model 3 era o plano mestre original. O carro acessível. O carro para as massas. Tivemos 500 mil de pré-vendas. As pessoas faziam fila nas lojas como se fosse um lançamento de iPhone. Nunca houve nada igual na história da indústria automotiva. O problema? Nós não sabíamos como fabricar 5.000 carros por semana. A fábrica de Fremont, na Califórnia, virou uma zona de guerra. Eu tentei automatizar tudo. Comprei robôs caríssimos. O Alien Dreadnought, encouraçado alienígena, eu chamava a fábrica ideal. Foi um erro terrível. Os robôs eram lentos. Eles não conseguiam pegar fios moles e conectá-los. A automação excessiva estava matando a produção. Em 2017 e 2018, entrei no que chamo de inferno da produção. Mudei-me para a fábrica, literalmente. Eu não ia para casa. Eu dormia num sofá na sala de conferências. Quando o sofá ficou desconfortável, passei a dormir no chão, debaixo da minha mesa, para que, quando a equipe chegasse ou saísse no turno, eles vissem que o líder deles estava lá, sofrendo mais do que eles. Eu usava a mesma roupa por 3 dias. Cheirava a suor e poeira industrial. Era meu aniversário de 47 anos. Passei 24 horas inteiras na fábrica, trabalhando nas estações de solda, consertando robôs, gritando, chorando. Elon, você precisa dormir, diziam meus assistentes, preocupados com minha sanidade. Se eu for dormir, a empresa morre. Eu rosnava. Estávamos queimando dinheiro numa velocidade alucinante. A Tesla estava a semanas da falência. De novo,
Os short sellers, investidores que apostam na queda das ações, estavam nos atacando, espalhando boatos, tentando nos destruir. Eu desenvolvi um ódio visceral por essas pessoas que lucram com o fracasso alheio. Num ato de desespero e engenharia improvisada, construímos uma linha de montagem inteira dentro de uma tenda gigante no estacionamento. Usamos sucata, engenho e força bruta. E funcionou. Começamos a bater as metas, mas meu cérebro estava fritando. A falta de sono e o uso de Ambien para tentar desligar o cérebro à noite começaram a cobrar o preço. Eu me tornei errático no Twitter. O Twitter era minha válvula de escape, meu megafone direto para o povo, sem o filtro da mídia tradicional. Em agosto de 2018, eu estava dirigindo para o aeroporto e digitei um tweet que me custaria $40 milhões e a presidência do conselho da Tesla. I'm considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Estou considerando fechar o capital da Tesla a $420 por ação. Financiamento garantido. Eu arredondei o preço para 420 porque... Bem, parecia um número com bom karma, uma referência à cultura da maconha. E achei que minha namorada na época, a cantora Grimes, acharia engraçado. Não foi engraçado para a SEC, Comissão de Valores Mobiliários. Eles me processaram por fraude. Disseram que eu não tinha o financiamento garantido. Eu tinha conversas com o Fundo Soberano da Arábia Saudita, mas nada assinado no papel. Tive que fazer um acordo. Paguei 20 milhões de multa. A Tesla pagou mais 20. E tive que deixar de ser presidente do conselho por 3 anos. O ano de 2018 foi um pesadelo pessoal. Houve o episódio da caverna na Tailândia, onde chamei um mergulhador britânico de Pedo Guy no Twitter, porque ele insultou meu mini submarino. Foi estúpido, foi infantil. Eu estava sob pressão extrema e ataquei. E então, fui ao podcast do Joe Rogan. Nós conversamos por 2h30 sobre o universo, IA, relógios, amor. E no final ele acendeu um cigarro de maconha misturado com tabaco. Isso é legal na Califórnia, certo? Eu perguntei. Totalmente legal, ele disse. Então eu vou dar uma tragada. Eu dei uma única tragada. Não traguei direito, nem senti nada. Mas a imagem de Elon Musk fumando maconha quebrou a internet. As ações da Tesla despencaram no dia seguinte. A NASA abriu uma investigação de segurança na SpaceX porque somos contratantes federais. Meus amigos me ligavam. Você enlouqueceu? Você vai perder tudo. Eu me sentia incompreendido. Eu estava dando meu sangue, minha alma, minha sanidade para acelerar a transição para a energia sustentável e tornar a humanidade multiplanetária, e o mundo estava focado em um tweet ou numa tragada num podcast. A dor era excruciante. Em uma entrevista ao New York Times, eu desabei. Eu confessei que estava exausto, que aquele tinha sido o ano mais difícil e doloroso da minha carreira. Mas no meio do caos algo aconteceu. A linha de produção na tenda funcionou. Começamos a entregar o Model 3 em volume. O carro era incrível. Os clientes amavam. O dinheiro começou a entrar. Pela primeira vez em anos, a Tesla começou a dar lucro real. No final de 2019, anunciei algo que parecia ter saído de um filme de ficção científica distópica, o Cybertruck. Subi no palco. Um triângulo de aço inoxidável, vidro blindado. Jogue a bola de metal no vidro, Franz, eu disse ao meu designer-chefe. Crack! O vidro quebrou. Um silêncio constrangedor na plateia. Bem, eu gaguejei. Tente no outro. Crack! Quebrou de novo. Pelo menos não atravessou. Brinquei, rindo de nervoso. O mundo riu. É o carro mais feio do mundo, disseram. Parece um desenho de uma criança de 5 anos, mas eu sabia. Eu sabia que o design automotivo estava estagnado há 50 anos. Todos os carros pareciam iguais. O Cybertruck era brutal, angular, indestrutível. Era o futuro. Recebemos 250 mil encomendas em poucos dias. Chegamos a 2020. A pandemia global atingiu o mundo. As fábricas fecharam. O mundo parou. Mas para mim, parar não era uma opção. Eu desafiei as ordens de fechamento na Califórnia. Processei o condado de Alameda. Vou estar na linha de produção, anunciei. Se alguém tiver que ser preso, peço que seja apenas eu. Eu fui criticado novamente, chamado de irresponsável. Mas eu via a economia colapsando e sentia que precisávamos continuar produzindo. E foi aí, no meio da pandemia, que a loucura do mercado aconteceu. As ações da Tesla começaram a subir, e subir, e subir. Em janeiro de 2020, a Tesla valia 100 bilhões de dólares. Em janeiro de 2021, valia 800 bilhões. De repente, eu não era apenas o cara dos foguetes e carros. Eu ultrapassei Warren Buffett, ultrapassei Bill Gates e numa manhã de quinta-feira ultrapassei Jeff Bezos. Eu era o homem mais rico do mundo. Eu olhei para o número na tela, 185 bilhões de dólares. Minha reação no Twitter foi simples. Que estranho. Bem, de volta ao trabalho, porque o dinheiro não mudava a missão. A missão era Marte. A missão
era a luz da consciência, e eu estava prestes a tomar uma decisão que colocaria minha reputação e minha sanidade à prova novamente. Eu estava olhando para o meu celular, para aquele aplicativo do passarinho azul e pensando, isso aqui precisa ser consertado. Chegamos a 2022. Eu tinha foguetes pousando, carros elétricos dominando o mundo e uma fortuna incalculável. Mas algo me incomodava profundamente. Eu olhava para o discurso público e via uma doença. Eu chamo isso de vírus da mente woke. Pode soar duro, eu sei, mas deixe-me explicar. Eu vi esse vírus infectar a cultura, a mídia e, dolorosamente, minha própria família. Minha filha mais velha, Xavier, que depois mudou o nome para Vivian, cortou relações comigo. Ela se tornou uma comunista fervorosa e passou a acreditar que qualquer pessoa rica é o mal encarnado. Tentei dialogar, tentei entender, mas a ideologia a consumiu. Perder o contato com ela foi a coisa mais dolorosa da minha vida desde a morte do meu primeiro filho, Nevada. Eu senti que as plataformas de mídia social, especialmente o Twitter, estavam amplificando essa divisão. O Twitter era a praça pública da humanidade. Era onde as notícias aconteciam, onde os debates ocorriam, mas estava sendo controlado por um pequeno grupo de pessoas em São Francisco que censurava vozes dissidentes, bania piadas e impunha uma visão de mundo única. A liberdade de expressão não é apenas sobre dizer coisas agradáveis. A liberdade de expressão só existe se você permitir que alguém de quem você não gosta diga algo de que você não gosta. Se perdermos isso, perdemos a democracia. Então comecei a comprar ações do Twitter. Inicialmente pensei em apenas entrar para o conselho, mas percebi que o problema era estrutural. O código era uma caixa preta. A cultura da empresa era de complacência. Os funcionários trabalhavam pouco e ganhavam muito, focados mais em política identitária do que em engenharia de software. Em abril de 2022, fiz a oferta, 44 bilhões de dólares. Foi uma loucura, financeiramente talvez. Paguei caro demais. Tentei recuar quando descobri a quantidade absurda de bots, robôs, e contas falsas na plataforma, mas os advogados me disseram que eu tinha assinado um contrato vinculativo. Eu tinha que comprar. Então, decidi entrar com estilo. Em 26 de outubro de 2022, entrei na sede do Twitter carregando uma pia de banheiro de porcelana branca. Postei a foto com a legenda Entering Twitter AQ, Let That Sink In. Entrando na sede do Twitter, deixem isso entrar. Trocadilho com pia. Foi uma piada, claro, mas a mensagem era séria. Tudo ia mudar. Naquela noite, demiti o CEO Parag Agrawal e o diretor financeiro. Mandei-os embora do prédio imediatamente. Nos dias seguintes, descobri uma empresa inchada. Havia gerentes gerenciando gerentes que não gerenciavam ninguém. Havia equipes inteiras dedicadas à moderação de conteúdo que agiam como uma polícia do pensamento. Tomei a decisão mais difícil da minha carreira executiva. Demiti cerca de 80% da força de trabalho. Elon, o site vai sair do ar, gritavam os críticos. O Twitter vai morrer em 24 horas. Não morreu. Na verdade, ficou mais rápido. Mandei um e-mail para os que ficaram. O assunto era A Fork in the Road, uma bifurcação na estrada. Para construir o Twitter 2.0, precisaremos ser extremamente hardcore. Isso significará trabalhar longas horas em alta intensidade. Apenas um desempenho excepcional constituirá uma nota de aprovação. Se você quer fazer parte disso, clique em sim no link abaixo. Muitos saíram. Os que ficaram eram os lutadores, os piratas. Transformamos o escritório em dormitórios. Dormimos lá de novo, como nos velhos tempos das IPOs. Liberei os Twitter Files, expondo como a antiga gestão colaborava com o governo para censurar informações sobre a Covid-19 e escândalos políticos. Restaurei contas banidas, incluindo a de Donald Trump e de sites de sátira como o The Babylon Bee. Rebatizei a empresa para X. O X sempre foi minha letra favorita. X.com. SpaceX, Model X, meu filho X, XEA12. O plano é transformar o X no aplicativo de tudo. Pagamentos, vídeos, chamadas, notícias, inteligência artificial. Como o WeChat na China, mas focado na liberdade e na verdade. Foi um período brutal. Fui atacado pela mídia dia e noite. Os anunciantes fugiram, pressionados por grupos ativistas. Perdi bilhões em receita. Minha imagem pública mudou de gênio da tecnologia para vilão de direita. Mas eu não me importo com o que a mídia diz. Eu me importo com a realidade. E a realidade é que o X agora é a única plataforma onde você pode ver o que realmente está acontecendo no mundo, sem filtros corporativos. Enquanto eu lutava na lama da política cultural, meus olhos ainda estavam voltados para as estrelas. No sul do Texas, em um lugar chamado Boca Chica, construímos a Starbase. Lá, erguemos o monstro, a Starship.
É o maior objeto voador já construído pela humanidade. Mais alto que o Saturno V, que foi a Lua. Tem o dobro da potência e é totalmente reutilizável. É feito de aço inoxidável como panelas de cozinha, porque é barato e resistente ao calor. O primeiro voo orbital de teste, em abril de 2023, foi espetacular. O foguete subiu, girou e explodiu. A mídia. Elon Musk fracassa novamente. Foguete explode. Nós, na SpaceX, sucesso. O foguete saiu da plataforma e não destruiu a torre de lançamento. Aprendemos muito. Essa é a diferença de mentalidade. O fracasso é um dado. Se você não está falhando, não está inovando o suficiente. No segundo voo, fomos mais longe. No terceiro, chegamos ao espaço. E no quarto voo, conseguimos pousar o propulsor no oceano com precisão de centímetros. O objetivo final é insano. Quero capturar o foguete gigante de volta na torre de lançamento, usando braços mecânicos que chamamos de Mechazilla. Fomos bem-sucedidos nisso recentemente. Uma cena que parece CGI, mas é física pura. A Starship é a Arca de Noé. Se algo acontecer com a Terra, um meteoro, uma guerra nuclear, uma supervírus, ou simplesmente o colapso demográfico, que é um risco real, parem de ter medo de ter filhos. A humanidade precisa de um segundo lar. Marte é esse lar. Quero ver uma cidade autossustentável em Marte antes de morrer. Não quero apenas visitá-la. Quero que a humanidade seja multiplanetária. E para garantir que o futuro seja bom, precisamos resolver a inteligência artificial. Eu fundei a XAI para competir com a OpenAI e o Google. Lançamos o Grok, uma IA que tem personalidade, senso de humor e, crucialmente, busca a verdade máxima, sem medo de ofender sensibilidades políticas. Uma IA que mente para não ofender é perigosa. Se ela for programada para priorizar a diversidade sobre a verdade, o que acontece quando ela tiver que tomar decisões de vida ou morte? Paralelamente, a Neuralink avançou. Em 2024, implantamos o primeiro chip em um ser humano, Noland Arbaugh, um tetraplégico. Ver Noland jogando xadrez e Civilization VI apenas com a mente, controlando o cursor do computador por telepatia, me fez chorar. Isso é magia. Isso é devolver a dignidade e a agência humana. No futuro, poderemos curar a cegueira, a paralisia e talvez fundir nossa consciência com a IA para não ficarmos obsoletos. E claro, temos o Optimus, o robô humanoide da Tesla. As pessoas riram quando apresentei um dançarino numa roupa de robô no primeiro AI Day. É uma farsa, disseram. 2 anos depois, o Optimus está dobrando roupas, manipulando ovos sem quebrá-los e andando pela fábrica. No futuro, o trabalho físico será uma escolha. Robôs farão o trabalho perigoso e repetitivo. A economia se tornará infinita. Hoje, sento-me aqui e olho para trás. Vejo um menino que apanhava na escola na África do Sul. Vejo um jovem imigrante limpando caldeiras no Canadá. Vejo um programador dormindo debaixo da mesa. Vejo um homem que quase perdeu tudo em 2008. Cometi erros, milhares. Falei coisas estúpidas? Com certeza. Feri pessoas que amava? Infelizmente, sim. Minha dedicação à missão exige um sacrifício pessoal que não desejo a ninguém. Não é divertido ser eu. Minha mente é uma tempestade constante. Não há silêncio lá dentro. Nunca. Muitos perguntam, por que você não para? Você tem 250 bilhões de dólares. Compre uma ilha. Eles não entendem. Nunca foi sobre o dinheiro. Eu não tenho casas luxuosas, vendi quase todas. Eu moro numa casa modular de 50 mil dólares em Boca Chica, perto dos meus foguetes. Faço isso porque amo a humanidade. Amo a ironia, o drama, a comédia e a tragédia da experiência humana. Quero que acordemos de manhã animados com o futuro. Quero que olhemos para o céu e pensemos que vamos estar lá fora, entre as estrelas, e não apenas presos aqui embaixo, brigando por recursos e ideologias mesquinhas. Quero proteger a luz da consciência. O universo é vasto, frio e morto. Até onde sabemos, nós somos a única vela acesa na escuridão, e essa vela é frágil. Minha vida é dedicada a proteger essa chama, seja tornando a Terra sustentável com a Tesla, seja levando essa chama para Marte com a SpaceX, seja protegendo a liberdade de falar a verdade no X. Se eu tiver que ser o vilão na história de algumas pessoas para ser o herói na história da humanidade, eu aceito esse fardo. O futuro vai ser estranho, vai ser rápido, vai ser incrível e eu prometo a vocês, não será entediante. Esta foi a minha história até agora. Porque, na verdade, estamos apenas no começo. Espero que essa jornada pela minha vida tenha acendido alguma faísca em você. Se você acredita num futuro onde a humanidade alcança as estrelas e onde a tecnologia serve para nos libertar, junte-se a nós. Por favor, curta este vídeo se ele te fez pensar. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias de grandes visionários. Obrigado por ouvir. Mantenham os olhos no horizonte. Até a próxima.